Fala, torcedor vascaíno! Hoje é dia de Vasco contra o Atlético Goianiense, jogo válido pela Copa do Brasil. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. E tem mudanças. Maicon, que era dúvida, viajou com a delegação para Goiânia. Aidson, que ficou fora do último jogo, está de volta à lista de relacionados. E tem declaração do presidente do Atlético Goianiense sobre a situação dos ingressos para a torcida do Vasco. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vem conferir comigo as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. E é claro, vamos começar falando sobre a lista de relacionados. Tem novidade que é o Aidson. É um jogador muito importante para o Vasco, que estava jogando muito bem, só que infelizmente estava com uma lesão na coxa direita. Ele teve essa lesão, trouxe vários vídeos aqui no canal para vocês sobre essa tal da coxa direita dele. Ele que está com essa lesão tem um tempo, desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Ele foi reavaliado no vestiário para ver se ele tinha condições de jogo. Ele tinha, mas não 100%, mas o Vasco conseguiu colocar ele para jogar. E obviamente, não vai jogar 100%, não vai conseguir desempenhar seu ótimo futebol. Que foi o que aconteceu. Antes dessa lesão do Atlético Goianiense, ele estava desempenhando muito bem. É um jogador que é muito importante para o Vasco. Que lá no início do ano, obviamente, a gente criticou muito, porque é um jogador que não vale 30 milhões, um jogador que tá ajudando o Vasco, sim, mas é um jogador que não vale 30 milhões. E aí a gente criticou o Alexandre Matos naquela época, que foi o diretor que contratou o Aidson pro Vasco. E a gente criticou ele. Mas, cara, é um jogador que tá ajudando muito o Vasco. É um jogador muito importante. E tá aí. A lista de relacionados tá na tela pra vocês. É só vocês dar uma pausa no vídeo aí, ó, e ler todo mundo. Se eu acabar lendo todo mundo aqui, eu vou perder muito tempo do vídeo. Ainda tem a provável escalação pra trazer pra vocês. E aí, cara, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sentiram saudade de algum jogador aí? Tá bom. Se você não sentiu, eu vou trazer pra vocês a informação. Essa informação de 4 jogadores que estão fora da lista de relacionados, que não há dúvida para ninguém, são jogadores que estão na barca do Vasco, são jogadores que não estão entrando durante o jogo, que é o Galdames, que o último jogo dele, que ele atuou com a camisa do Vasco, foi contra o Atlético Goianiense. Ele não jogou contra o Galo, ele não jogou contra o Grêmio. Então é um jogador que está na barca do Vasco para ir embora, de saída, e recebe um alto salário, inclusive. O Zé Gabriel é novidade, ele tá fora da lista de relacionados. O Paiva, que o último jogo mandou ele lá pra Chapecó, e dessa vez ele ficou fora da lista de relacionados. O outro é o Praxedes, que estava fora também no último jogo. O Rossi também estava fora do último jogo. São jogadores que realmente estão na lista, na barca do Vasco. O Vasco que quer diminuir a sua folha salarial, que é uma folha salarial muito alta, inclusive. A folha salarial do Vasco é top 5 do Campeonato Brasileiro, pra vocês terem noção. E tem um elenco tão abaixo como esse. Mas enfim, essa notícia do News Almirante é que o Galdames, Zé Gabriel, Praxedes e Rossi estão fora da lista de relacionados para a partida contra o Atlético Goianiense. Então, notícia importante. Não sei se vocês vão sentir falta dos jogadores, né? Eu não vou sentir falta nenhuma. Pra mim, nenhum desses jogadores me agradam. O Praxedes, cara, foi o último jogador que desempenhou bem com a camisa do Vasco. Dentre desses 4 aí, foi o único jogador que desempenhou bem nesses últimos jogos. Tirando o do Galo, que foi o jogo crucial pra... Pô, Praxedes, não dá pra você atuar com a camisa do Vasco. E aí, o Paiva não relacionou ele mais pro jogo contra o Grêmio. Não tá relacionando mais ele pro jogo contra o Atlético Goianiense agora pela Copa do Brasil. Então é um jogador que vai estar na lista do Vasco para despesa, né? Para sair, para procurar um outro rumo, outra casa. E cara, agora a gente vai falar sobre a provável escalação do Vasco. A provável escalação do Vasco, segundo o GE, Globo Esporte, a gente vai vir no gol com o Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique. Na zaga, eu coloquei o Robert Rojas ali. Mas eu vou trazer informação para vocês que é sobre o Maicon. Inclusive, eu vou falar agora sobre ela, que depois a gente volta para a provável escalação. É sobre o zagueiro Maicon. Eu trouxe informação para vocês no último vídeo de que o Maicon seria reavaliado para ver se ele ia conseguir viajar com o elenco para estar na lista de relacionados. Ele estava na lista de relacionados do Vasco. E aí tem informação, atenção vascaínos. O Maicon viaja com a delegação para Goiânia, onde o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O zagueiro havia sentido dores musculares em Chapecó.
não sei se você lembra, mas no último jogo do Vasco e Grêmio, o Maicon foi substituído no segundo tempo e acabou entrando o Rojas. E aí, segundo o Atenção Vascaínos, o Maicon sentiu dores musculares em Chapecó e por isso aconteceu essa substituição. E o zagueiro Maicon fez tratamento e segue com o time para a capital de Goiás. Então, cara, é um jogador que é um jogador muito limitado, a gente sabe disso. A gente tá procurando um zagueiro, a gente precisa de zagueiro urgentemente. Não é um zagueiro que, nossa, vai fazer muita falta pro Vasco, não sei o que. Não é. Mas é um jogador que, cara, é melhor que o Rojas. E agora a gente pode voltar na notícia. Notícia não, mas na provável escalação do Vasco. E eu falei pra vocês o porquê coloquei o Rojas. É por conta disso. Porque eu não sei se o Maicon vai ter... não vai acontecer mais problemas físicos no Maicon. Ele pode, durante ali o aquecimento, acabar se machucando, coisa do tipo. Sentindo alguma dor. Então eu coloquei o Rojas ali. Mas provavelmente seja o Maicon ali no lugar do Rojas. Se o Maicon tiver 100%, obviamente, ele vai entrar ali no lugar do Rojas. Mas eu coloquei o Rojas ali por uma ocasião, tá bom? E aí do lado dele, o Léo Pelé, perdão, Lucas Piton na lateral esquerda. E aí a dupla de volante é sempre a mesma, que é o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho, que tá fora do jogo contra o Bragantino no sábado, que é pela Copa do Brasil. Você viu no jogo contra o Grêmio, ele tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora do jogo. Mesma coisa Paulo Henrique, lateral direito. Mas é outra competição agora, então não se esqueça. Eles tomaram o terceiro cartão amarelo no Brasileirão. E agora é a Copa do Brasil, então eles podem atuar. Sábado, a gente não vai ter nem Paulo Henrique, nem Matheus Carvalho, tá bom? E aí no meio campo, o nosso maestro, nosso Felipe Coutinho, mais um jogo dele como titular. O Rafael Paiva que resolveu poupar ele um pouco da partida contra o Grêmio por conta dos gramados. O Felipe Coutinho que tá voltando a jogar. O Coutinho estava 2 meses sem atuar pelo time da Arábia, lá onde ele estava. E aí, ele estava em uma recondição física e tudo mais. É tudo eu esqueci o nome da palavra, do que eu ia falar. Mas é todo um calendário, assim, de preparação pro Felipe Coutinho, pro Souza, Alex Teixeira. São jogadores que vão ajudar o Vasco, tenho certeza. Mas que não estão 100% fisicamente. E o Felipe Coutinho acabou sendo poupado no último jogo contra o Grêmio por conta disso. Por conta que não tá 100%, tá bom? E aí na ponta direita tem a novidade que eu falei pra vocês, que é o Adson novamente. Ele vai ser titular para a partida. Ele que tava com esse problema na coxa direita, desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Um jogador muito importante, em que no último jogo jogou jogou Emerson Rodrigues, o colombiano, que o Vasco contratou, que jogou muito mal. Foi um jogador que não me agradou até agora. Foi uma contratação que não me agradou realmente. E é um jogador que já estava atuando no Milionários. Então, cara, é um jogador que não me agradou, um colombiano que não me agradou ainda, perdão. Cara, tô até gaguejando um pouquinho aqui, mas desculpa. Enfim, o Emerson Rodrigues não me agradou muito, não me agradou mesmo. Foi um jogador que, sei lá, não me desceu até o momento. Tem 2 partidas só dele. É um colombiano que tem tudo para se adaptar ainda. É uma calma que a gente tem que ter com o jogador. Mas até o momento ele não me agradou e os torcedores também não. E aí na ponta esquerda o David, que foi um jogador que não jogou tão bem contra o Grêmio. Eu não achei que ele jogou tão bem contra o Grêmio. Fez uma partida muito abaixo. E aí o Rafael Paiva, o pessoal até criticou na internet falando que porque o Rafael Paiva deixou o David como titular a partida inteira e não sei o que. Aconteceu esse bafafá aí, né? Mas então, e o Pablo Verratti no ataque. Então essa é a provável escalação do Vasco para a partida de hoje contra o Atlético Goianiense, tá bom? E aí seguindo, teve aquela polêmica que eu trouxe para vocês sobre os ingressos do Vasco. Como visitante, o Vasco que no último jogo pelo Brasileirão, a torcida do Vasco dominou o estádio deles. E aí a torcida do Atlético Goianiense ficou muito puta com o próprio presidente que deixou isso. Deixou isso acontecer, como se fosse o Vasco jogar em casa. Tinha muito torcedor do Vasco lá em Goiânia, no estádio deles. Pra quem não sabe, aquele jogo lá tem o setor visitante do Atlético Goianiense. Mas o presidente do Atlético Goianiense liberou uma carga extra para a torcida do Vasco. A torcida do Vasco, obviamente, lotou tudo. E aí fez uma festa, fez um caldeirão lá no estádio deles. E a torcida do Atlético Goianiense, obviamente, não gostou disso. E aí
o presidente do Atlético Goianiense colocou o preço às alturas. Eu trouxe o valor dos ingressos no último vídeo, mas se eu não me engano é R$300 estava meia, tinha R$45 de taxa, então ficaria 345 e, perdão, a inteira, e aí a meia ficaria 150, e ficaria 204 com a 204 não, 190 194, alguma coisa assim, que ficaria o valor. Então, cara, 195. Então, cara, é um valor absurdo em que ele colocou esses ingressos. E aí ele falou sobre o negócio de ingressos, o Vasco vai ter o espaço dele, que é muito mais que 10%. E os ingressos estão praticamente esgotados. A única coisa que nós dificultamos foi para cambista. Teve cambista demais explorando muitas pessoas. Então foi somente isso. Nossa relação com o Vasco é a melhor possível. Tudo foi respeitado. Eu sou legalista. Tudo foi respeitado. Aqui a torcida do Vasco é tão grande no Centro-Oeste que compra tudo rápido. Nós deixamos nas 48 horas para evitar cambista. Não tem nada de demais. O Atlético Goianiense que deixou os ingressos, começou a ser vendido para a torcida do Vasco depois de 48 horas. Nas 48 horas. Então, muito pouco tempo. Que não tá nem na regra da CBF, inclusive isso. Tem que ser tem que tá aberto a venda dos ingressos 72 horas, se eu não me engano. Então, é uma informação de que, pô, estão dificultando, obviamente, é uma desculpa do presidente deles. Estão dificultando o torcedor do Vasco a ir no estádio. Mas, cara, pode ter certeza absoluta que o torcedor do Vasco vai, cara. Vai estar presente. Pode ter certeza absoluta disso. O torcedor do Vasco é gigantesco, como ele mesmo falou ali. Que tá praticamente esgotado. Um valor absurdo que tava o ingresso. Mas, não tem muito o que fazer, né? E, cara, muito obrigado pelo apoio de todo mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Tem vídeo todos os dias, 7 horas da manhã. E talvez hoje eu faça uma live com vocês pré-jogo, falando tudo sobre a partida de hoje durante o dia. Se não, vai ter um vídeo às 5 horas da tarde ou 4h30, por aí, nesse horário. Tá bom? Então, muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo ou a live.